Nós vivemos na era da castração da vida. As pessoas castram a vida, destroem o seu potencial, a sua fluidez, o seu movimento, em detrimento de uma falsa segurança. As pessoas querem uma seguridade, querem estancar as coisas, querem criá-las em cativeiro, numa gaiola, numa jaula. As pessoas estão enjaulando a vida, com medo do inesperado, do novo, das novas experiências que precisam ser experimentadas para que as pessoas cresçam, porque se a vida toda for condicionada, se as pessoas viverem sempre a mesma coisa e viverem na mesmice, não podem crescer, não podem se aprimorar e não podem aprender o essencial. Aprendemos nessa vida quando sabemos lidar com o fator surpresa, com o inesperado, com os momentos inovadores que surgem não quando queremos. Muitas vezes eles surgem quando menos esperamos e quando menos os queremos. Mas quando esses momentos inovadores aparecem, quando o inesperado aparece, precisamos estar prontos. E há um único modo de lidar com isso. Há um único modo de lidar com isso, através da espontaneidade. Não dessa castração da vida. Quando o ser humano castra a vida, quando ele enjaula a vida, quando ele a engaiola, com medo do seu lado selvagem, o que acontece? O ser humano não se prepara para o inesperado, para as inovações. Mas ele literalmente perde a sua sensibilidade espiritual. A sensibilidade espiritual é a única coisa que permite ao ser humano lidar com o novo, o inesperado, o fator surpresa. Porque a vida é assim mesmo. A vida é assim mesmo. A vida, ela vai nos colocando em situações diferentes, situações inusitadas muitas vezes, e precisamos estar prontos, porque do contrário sucumbimos. E para não sucumbir nessa vida, o ser humano precisa de uma percepção própria, de uma sensibilidade. O ser humano precisa de intuição. Sem intuição, ele sucumbe diante da vida. Se torna ou alguém dogmático, enrijecido, alguém que castra a vida, por um lado, ou se torna um depravado. A nossa sociedade hoje é constituída por extremos, de pessoas que estão nesses extremos. Pessoas ali certinhas demais, condicionadas, programadas, dogmáticas, com medo do inesperado, querendo calcular tudo antecipadamente, querendo castrar a vida, querendo colocar rédeas na vida, conduzi-la com rédeas curtas. Os dogmáticos procuram fazer isso. E do outro lado temos os libertinos, os depravados, que não querem regras, que não querem leis, que não querem mandamentos, que não querem obedecer coisa alguma. Então se entregam realmente à destruição dos valores, dos princípios, das normas de conduta, querendo uma sociedade livre, confundindo a liberdade com a libertinagem, confundindo a liberdade com a depravação. Então, para não cair em nenhum desses dois extremos, o ser humano precisa ter um espírito desperto dentro de si, porque apenas o espírito pode lhe fornecer o caminho adequado para que ele não caia em nenhum dos extremos e não viva em nenhum dos extremos. Por isso que a sociedade está tão dividida hoje, direita, esquerda, dogmáticos e depravados, religiosos e ateus, né?
Por exemplo, a sociedade está tão dividida hoje porque muitas pessoas estão aqui apenas nesse piloto automático racional e outras se entregam aos seus sentimentalismos, aos seus vícios, às suas paixões, a esse desregulamento emocional, a essa fraqueza emocional que apela apenas por sentimentalismos permissivos que permitem tudo. Então, as pessoas vão se posicionando ou do lado do dogmatismo ou do lado desse sentimentalismo perverso que hoje está aí. Daí surge direita, esquerda, religiões, ateísmo, né? Tudo isso vai surgindo por causa dessa falta de equilíbrio, dessa falta de espírito. Se as pessoas fossem mais espiritualizadas, elas procurariam o seu caminho, viveriam suas próprias vidas, buscariam se desenvolver por si mesmas, sem se prender a nada, sem se submeter a clichês, a condicionamentos, a dogmas ou depravações, partidarismos, ideologias. Isso seria, na verdade, o correto. Que cada um buscasse o seu caminho, que cada um identificasse a sua intuição, para que ele pudesse ser alguém de verdade. Esse é o caminho, esse é o único caminho que leva ao desenvolvimento espiritual, permitindo que o ser humano chegue a algum lugar e não fique encalhado em nenhuma dessas duas margens extremas da sociedade, seja do lado dos dogmatismos ou do lado das depravações e da inversão de valores. Então, o espírito é pronto. O espírito ele traz em si fundamentos, princípios, orientações, saberes, que permitem ao ser humano encontrar o seu caminho através de uma sintonia que vai indicando um passo de cada vez ao indivíduo, para que ele possa caminhar com as próprias pernas. Mas para fazer isso é preciso ser desprendido das duas margens, ser desprendido dos conceitos contraditórios, dos grupos contraditórios, dos partidos contraditórios, das ideologias contraditórias. Esses extremos estão aí se metralhando, esses extremos, eles buscam os seus rebanhos, vão arrebanhando a sociedade, criando seus blocos, mas o ser humano não pode ser um animal de bloco ou de blocos. O ser humano precisa ser livre, precisa caminhar, precisa ouvir a sua intuição e seguir. O ser humano não pode se castrar a si mesmo, ele não pode castrar a vida. Ele não pode cair na depravação, mas também não na castração da vida. E as pessoas hoje castram a vida com medo do novo, com medo da vida, com medo de perder a segurança, com medo de perder as comodidades, com medo de perder a zona de conforto. A zona de conforto, ela até pode propiciar ao ser humano algumas garantias, algumas comodidades. Mas o que o indivíduo faz para desfrutar dessa seguridade? Ele abre mão da sua vida, ele engessa, ele estanca a sua vida, com medo de perdê-la, sendo que a vida ela não é perdida pelo ser humano, ela não pode ser perdida. A vida é um fluxo que segue adiante, que chama o ser humano. A vida é como uma dança. A vida chama o ser humano para dançar. E para dançar é preciso se entregar ao momento, à música do momento, à energia do momento, à circunstância do momento. Somente assim se pode dançar de forma leve, livre. E assim é com a vida também.
coloco dançar entre aspas, porque eu não sei dançar, né? Mas estou aqui buscando um exemplo da vida real para falar da vida real também, né? Com as suas exigências frente à nossa necessidade de seguirmos junto com a vida, como se fosse uma dança que nos chama. E a maior parte das pessoas teme isso, teme, tanto dogmáticos como depravados. Os dois extremos temem essa fluidez da vida, porque a vida em si, ela não promete nada para o ser humano. O que a vida promete para o ser humano? Possibilidades de crescimento, de evolução espiritual, de aperfeiçoamento espiritual. Isso é a única coisa que a vida promete para o ser humano. Mas as pessoas, de modo geral, o que elas querem? Elas querem conquistas materiais, única e exclusivamente. Não querem promover o trabalho interior, a lapidação do seu ser. As pessoas querem coisas, querem o conforto, garantias, dinheiro, sucesso, fama, segurança, sejam os direitistas, sejam os esquerdistas, sejam os religiosos, sejam os ateus, sejam os dogmáticos, sejam os depravados. As pessoas querem a segurança. E para ter a segurança, castram a vida. Como nunca, a vida hoje vem sendo realmente castrada em massa. Existe uma castração em massa da vida hoje, como nunca existiu em toda a história da humanidade, porque as pessoas nunca foram tão presas como nos dias atuais, tão bitoladas, tão restritas, limitadas, tão reducionistas, tão pobres na sua visão existencial. Vivemos numa época de pobreza extrema. Por mais recursos materiais que temos à nossa disposição e mais tecnologias das quais podemos fazer uso, vivemos numa era de pobreza existencial. Porque a pobreza existencial, ela é decorrente dessa castração da vida, desse ser humano que tem medo de viver, desse ser humano que quer tudo seguro e garantido, dentro dos limites do seu quadrado, de um ser humano que não quer se arriscar, que não quer correr riscos, que tem medo de tudo aquilo que está fora dos padrões aceitos como normais, seja no lado da direita como da esquerda. Os esquerdistas se acham tão revolucionários, mas são bitolados e querem apenas garantir o seu. Querem apenas garantir o seu também, né? Não muda em coisa alguma. Não muda em coisa alguma. Então, existe uma castração da vida em todos os lados, em todos os cantos, em todos os partidos, em todas as tendências. E onde existe uma castração da vida é porque existe um excesso de mente. A mente quer castrar a vida, a mente quer domesticá-la, porque a mente tem medo do novo. A mente não consegue se deparar com aquilo que está para além das 4 linhas do seu pequeno quadrado. A mente coloca de lado tudo o que ela não consegue compreender de antemão, analisando os riscos. Mas a vida, ela é algo novo, que não pode ser analisado de antemão. Não é possível calcular os riscos da vida antecipadamente. Nós vamos descobrindo os riscos da vida em cada momento, e precisamos correr os riscos da vida nos diferentes momentos, porque somente assim caminhamos adiante, somente assim somos desprendidos. Somente assim somos desprendidos. E somente aprendemos alguma coisa se caminhamos adiante e somos desprendidos. Lidando com o novo, com o inesperado, com as situações inusitadas, com o fator surpresa, nós precisamos nos atirar nesse mar
de inovações, que por sua vez não tem nada a ver com os modismos, tá? Não confundamos isso. Quando falo das inovações da vida, falo das novas experiências que vêm ao nosso encontro. Falo daquilo que a intuição vai nos revelando, que é sempre algo novo. A intuição, ela não é repetitiva. Ela não é o velho. Ela também não personifica os modismos, porque os modismos são coisas da mente, são desejos da mente. E as inovações da vida são aquelas experiências que precisamos vivenciar nos diferentes momentos da nossa existência para que possamos aprender, para que possamos crescer. E quem é dominado por essa mente materialista teme esses desafios e não se entrega a eles, permanecendo preso aos dogmas da mente, aos condicionamentos da mente, às preocupações da mente, aos grilhões da mente. Então a maior parte das pessoas está presa ao condicionamento mental. E por isso essas pessoas não conseguem fluir, têm medo da fluidez, e por isso que essas pessoas castram a vida. Existe uma castração da vida hoje, como nunca existiu em toda a história da humanidade. E isso está gerando uma esterilidade existencial. Seres humanos que castram a sua vida a tornam estéril. Assim, ela não dá mais nada, ela não dá mais frutos, ela não propicia mais experiências. Porque os seres humanos vão retesando tudo, vão estrangulando, vão exterminando as possibilidades de aprendizados, porque elas são inovadoras, elas são arriscadas, elas cobram do ser humano uma coisa, que é muito simples, o desprendimento. E as pessoas não querem ser desprendidas, elas querem ser presas, querem ficar lá grudadas aos velhos condicionamentos, porque eles fornecem uma seguridade dentro das paredes, da jaula, da zona de conforto. Então as pessoas temem perder isso. E para não perder isso, castram a sua vida. Castram a sua vida. E por isso a vida está tão monótona e chata nos dias atuais. Certo, gente? Obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!